de um paraense que poderia estar preso, poderia estar até morto, só que ele está aqui, no palco do nosso programa, para contar tudo pra gente. Então, eu quero que todo mundo receba com muito carinho Sila da Conceição. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Sila! Prazer em conhecê-lo, Sila. Muito obrigado. Gente, esse homem tem uma história. A palavra para a história dele é inacreditável. Você vai ver o que ele fez com a vida dele, como ele transformou a vida dele. Tua história é incrível, né, Sila? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Vem cá, vou olhando para aquele cenário ali. Vem cá comigo. A sua história começou e passou por este lugar aqui, por uma prisão. O que você pode falar pra gente, sem entregar muito, hein? Sem entregar muito. Sem entregar muito. Você passou pela prisão? Com certeza. Isso aqui para mim é uma lembrança até um pouco triste e um pouco delicada, né? Fez parte, infelizmente, mas fez parte da minha vida, né? Mas isso aqui eu dava até o nome na época, Inferno na Torre. Inferno na Torre. E por quais prisões você passou? Você já ficou aonde? Olha, nada igual essa aqui. Eu passei por duas prisões, uma na minha cidade, em Belém do Pará, onde chamava Presídio São José, né? E passei por uma outra em Brasília, chamada Papuda. Inclusive foi um dos lugares que eu passei mais tempo, que foi 4 meses. Você chegou a ficar no Carandiru? Cheguei por 2 vezes. Por 2 vezes? Por 2 vezes. Você passou pelo Carandiru? 2 vezes. Bom, hoje a sua vida é completamente diferente, Sila? Com certeza. Completamente? Completamente diferente. Mas a pergunta é, o que ele fez com a vida dele? O que aconteceu com esse paraense aqui, gente boa, com essa cara, com esse sorriso? Bom, o que a roda da vida teria feito com Sila? Você aí de casa está curioso? Então tenta adivinhar. Eu só vou adiantar que é uma história surpreendente, é impossível imaginar o final. E aqui no palco a gente está recebendo 2 artistas da Record, muito queridos do público, eu sei que você adora esses 2. Primeiro ela, a apresentadora do Esporte Fantástico, Milena Ciribelli, que está linda, magrinha. Bem-vinda, Mi. E o ator que arrebentou em 2014 na superprodução da Rede Record Plano Alto, meu amigo Giuseppe Oristânio, carequinha agora. Vocês também não sabem de nada o que aconteceu na vida dele, né? Não sabemos de nada. Absolutamente não. Então tá começando agora o Roda da Vida. E eu quero perguntar pra você, Sila, tá preparado pra mergulhar no passado? Com certeza. Isso te faz bem, isso te faz mal? Você tem orgulho do seu passado, não tem orgulho? Olha, orgulho do meu passado eu não posso ter, né? Porque, veja bem, mas de qualquer forma fez parte de uma vida por onde eu trilhei, né? Bom, vamos começar então a contar a história desse paraense. Tudo começou lá em Belém do Pará, de 10 irmãos. Desses 10, ele só conheceu 6. E desde cedo, Sila aprendeu que deveria lutar pela sobrevivência, ou acabaria como aqueles irmãozinhos que infelizmente não aguentaram a dura realidade e faleceram. O pai morreu quando ele tinha 7 anos de idade, e a vida então chamou esse cara para a briga. Olha aí. Rodrigo Faro, esse é o bairro Sacramento, aqui em Belém, onde Sila nasceu. Muita coisa, assim como a vida de Sila mudou, muita coisa aqui no bairro mudou também. Como é que era tudo isso aqui na sua infância? Isso aqui era um pantanal, era muito mato, era batido, chão, tá vendo? Era um negócio mesmo atrasado. 45 anos atrás aqui não tinha uma casa, às vezes, nem de madeira, era casa de palha velha, era casa, vamos dizer, de plástico, de papelão, tá vendo? Ô Sila, e como é que era a vida? Na sua casa, quem vivia com você? Como é que vocês se sustentavam? Olha, até os 7 anos de idade eu convivi muito junto com a minha mãe, mas eu via aquela coisa de muita miséria, muita fome, quando tinha o palito para acender o fogo não tinha o carvão. Já chegou a passar fome? Demais, muita. Hoje... O que você lembra dessa experiência? Hoje, quando eu chego num restaurante para pedir uma comida, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas que estão perto de mim, olha, pede só o que tu vai comer, porque se tu deixar na mesa eu vou embrulhar e vou levar. Quando eu digo isso, é me lembrando de onde eu vim. Isso aqui era uma casa de madeira na época e eram as pessoas mais bem-sucedidas, a família que tinha aqui. Inclusive, trabalhei um pouco nessa casa, fiz mandado. Esse povo aqui O que você fazia para eles?
Olha, eu vou te dizer, eu tinha uma moça aí que ela me mandava fazer muito o seguinte, levar bilhete pro namorado. Como eu não sabia ler na rua, ela achava que eu era o cara indicado para levar os bilhetes pro namorado dela. Não ia saber o que estava escrito, era Exatamente. segredo. Era esperta ela. Com certeza, o nome dela é até Maria José. Vamos bater aí, vamos ver se lá, tem alguém? bora, vamos ver. Vamos ver se tem alguém do passado do Sila que ainda mora aqui. Pode ser que tenha mudado, né? É, exatamente. Ô de casa! Oi, tudo bem? Você pode falar comigo aqui rapidinho? É a televisão. Tudo bem? Desculpa, Maria, aí a gente. Como vai? Vem cá, vem cá. Me dê um abraço, então. Tudo bem? Mas que coincidência. Tudo bem, A Maria? senhora é? Silas, oh meu amigo de sempre. Tudo bem, né? Maria José, a minha mãe deu a casa para ele morar aí atrás, né? Que não podia pagar aluguel. Aí eu dizia, Sila, vai comprar tal coisa para mim. Ele ia fazer um mandado. Aí eu fui interna em colégio de freira. Aí o meu namorado, quando eu chegava, ia para casa dele, uma casinha de palha, né? Aí dizia, ia na rede, Sila, vai avisar o Antônio que eu já cheguei. Aí ele, Maria, tu me dá um conto, naquela época era cruzeiro, né? No cruzeiro. Eu digo, doce, eu pagava ele. Era seu mensageiro. Era meu ser. Ela fazia um bilhetinho para me Aí levar fazia pro bilhetinho, namorado dela. Eu não sabia ler. Rodrigo Faro, nem a Maria José sabe, mas daqui a pouco vocês vão saber o que aconteceu na vida do Sila depois que ele saiu daqui. Se prepara. E olha, depois que ele saiu daí, aconteceu cada coisa. Ela te ajudou muito, né? Com certeza, me ajudou demais. Quem matava minha fome de vez em quando me dava um pouco de farinha. Os pais dela tinham um sítio numa cidade lá em Belém, lá perto, por nome Vigia. E eles traziam alguma coisa de lá, pupunha, cupuaçu, fruta nativa da terra. E você levava o bilhetinho de amor pra lá e pra cá, é isso? Levava, com certeza. E você não sabia ler nem escrever, você não sabia, nunca ia ler o que estava escrito lá. E não sei até hoje, não. Até hoje você não lê e não escreve. Não. Ó, mais uma pista, hein? Bom, vamos continuar contando essa história, porque agora a coisa vai pesar. Porque nessa época você chegou a passar fome. Muitas vezes, muitos dias. E graças a ela você teve o que comer. Ela me quebrou o galho várias vezes, com certeza. Sua mãe era viúva, como é que ela fazia para criar tantos filhos? É até difícil falar da minha mãe, que eu perdi ela agora há pouco, mas era difícil, muito difícil. Mas minha mãe, de qualquer forma, naquela cidade ali, era uma guerreira, né? Lavava roupa, botava às vezes eu para vender alguma coisa na rua. Vendia tapioca, engraxava sapato na rua. Ela fez de tudo. Ela fez. Minha mãe, uma pessoa muito especial. Bom, gente, aos 9 anos de idade, o Silas saiu de casa. E ele só voltava quando ele tinha algo para dar de comer para a mãe dele e para os irmãos. Olha só. Você saiu de casa, foi morar aqui e ali, mas o seu refúgio maior era aqui, no centro de Belém. Eu vim acabar no Vero Peso. Inaugurado em 1901, é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. Antes disso, nesse mesmo local, todos os produtos eram pesados por fiscais da coroa portuguesa. Daí o nome, Ver o Peso. Alimentos, temperos, ervas medicinais, tudo aqui chega de barco. Esse aqui é um cartão postal de Belém, Ver o Peso. Tem todas as cores do Pará e todos os aromas também. É tempero para todo jeito. E aqui também tem muito da história do Sila. Ali é o mercado de peixe, aqui é a feira do Vero Peso, e eu parei por aqui fazendo de tudo aqui. E tudo se misturava aqui, trabalho e moradia. Você morava aqui. Exatamente, praticamente aqui eu criei uma família. O que você fazia aqui? Que trabalho você desempenhava aqui? Aqui eu fazia um pouco de cada coisa, eu carregava caixa, eu fazia carreto, eu embrulhava peixe, eu vendia tomate, eu vendia cheiro verde, eu vendia saco, eu fiz um pouco de cada coisa. Tudo que existiu aqui no Vero Peso, só não roubar no Vero Peso, isso eu não fiz. Mas todas as outras coisas aqui no Vero Peso eu fiz. Como é que eram os sonhos do Sila ali entre 9 e 19 anos? Olha, sempre numa expectativa muito grande.
primeira expectativa de vida minha, assim, uma expectativa muito grande minha, era de sobrevivência. Eu queria viver bem e ver minha família comer bem, entendendo? Então é o seguinte, eu convivi aqui buscando esse resultado. Entendeu? E você conseguia isso? Graças a Deus conseguia sim, 1 quilo de peixe aqui, 1 quilo de carne ali, um tomate bem aqui com meu amigo, ali uma verdura bem, e assim por diante. Eu fui, durante esses anos todos que eu convivi aqui, até os 19 anos de idade, eu sobrevivi. Qual que era a reação da sua mãe quando você chegava lá com um pedaço de carne, um alface, uma verdura, um legume? A minha mãe, quando viu eu chegar com qualquer coisa em casa, a primeira coisa que ela fazia era agradecer a Deus. E por mais um dia ela tá vendo o filho dela vivo ali com qualquer para dentro de casa. Minha mãe era uma mulher muito fervorosa, minha mãe era uma mulher de muita fé. O pessoal em casa ainda não sabe. Onde é que você chegava a dormir aqui? Aqui desse lado não, mas ali no lado do mercado de peixe, ali pelo lado da Castilho França, ali eu dormi algumas vezes. Eu chegava... Onde? Na calçada? Na calçada, com certeza. Eu tenho até eu até brinco hoje com muita gente, digo o seguinte, eu fui um cara que tudo que eu fiz na vida eu procurei fazer bem feito. Porque eu, como mendigo, dormindo na rua, o melhor papelão era o meu, o melhor jornal era o meu, e a melhor quadrilha de moleque que se formava por ali era a minha. Então sempre fui um cara muito esforçado, muito dedicado para fazer as coisas. Mesmo estando nas piores situações, eu fazia do inferno virar paraíso. Quer dizer que você fazia o inferno virar paraíso. Você dormia nas ruas nessa época? Dormi algumas vezes, dormi. Aí nessa área aí onde acabou de passar aí, eu dormi muitas vezes. Muitas vezes. Como é que era a tua rotina? O que você fazia? A minha rotina, nesse velho peso aí, né? Eu sempre, às vezes, quando não anoitecia aí, mas quando era 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, eu chegava por ali, né? Já porque quando é 2 horas, 3 horas, os feirantes começam a chegar, aí começa a ter uma caixa para carregar, alguma coisa para fazer. Então ali eu fiz de tudo, como eu falei ali para o Humberto. Muito bem. E aí, gente? A vida começou difícil para ele, né? Bastante, né? Bastante difícil. E até agora é uma história muito interessante, mas ela se repete muito pelo Brasil afora, até esse momento da vida dele. É uma história recorrente em vários lugares do Brasil, de gente que passa muita necessidade e que encara isso dessa maneira corajosa como ele encarou. Agora, o final... Com certeza, muitos brasileiros vivem essa situação, sim, né? Infelizmente, no nosso país. Agora, o final, você que está vendo aí, você não vai acreditar o que ele faz hoje. Você consegue desconfiar, Mi, o que ele faz hoje? Olha, não, mas ele está contando, ele já falou, né, que ele não estudou, que ele não sabe ler nem escrever, que ele foi morador de rua. A gente está aqui só, né, Conjecturando. imaginando né, como ele pode ter dado, né, essa guinada na vida, né, que volta é essa por cima que ele conseguiu. Ainda vamos esperar mais um pouco, estamos investigando. Bom, o Silas, gente, decidiu correr todos os riscos na vida. Mas, naquela vida, ele não continuava mais. Morar na rua, passar fome, ele não ia mais. Olha só. Aos 19 anos de idade, Sila tomou uma decisão na vida. O que é que você resolveu fazer? Eu resolvi o seguinte, a ser ladrão. Isso foi uma decisão muito dura, para quem não entendia, mas eu entendia que eu estava querendo buscar uma sobrevivência de uma outra forma. E por quê? O trabalho que você desempenhava no mercado não estava sendo suficiente? Olha, era um trabalho que eu via sempre praticamente na mesma miséria. O que eu dizia minha miséria? A minha mãe ou meus irmãos tinham que esperar eu chegar meio-dia daqui do Vero Peso com 1 quilo de peixe ou 2 quilos de peixe, vai cozinhar ou fritar. Aí às vezes quando eu levava o peixe não tinha um carvão, tinha que ir atrás do carvão. Uma coisa ali é o seguinte, um feijão com arroz. Para mim, que não era um moleque conformado, aquilo para mim eu ainda continuaria dentro da miséria. E eu achava que eu tinha que buscar uma solução de uma maneira que eu acho que até errada, que fui, né? Mas eu achava que eu resolveria meu problema. E agora era o motivo dessas duas ganâncias que eu tinha. Uma era matar a fome da minha família e a outra era querer andar bonito. Você nunca assaltou assim alguém? Mãos ao alto? Além de eu nunca ter assaltado ninguém, eu nunca andei armado. Nem como ladrão e nem como um cara assim, trabalhador. Era batedor de carteira. Batedor de carteira, e eu procurava, que me desculpe quem esteja me ouvindo, que eu estou falando isso não fazendo apologia ao crime, mas eu procurava ter um respeito com aquilo que eu fazia. Eu era batedor de carteira, eu tinha que ser só batedor de carteira, eu não podia ser outra marca de ladrão, estar tomando nada de ninguém, ou assaltando ninguém, ou tirando o relógio de alguém, não, tinha que ser batedor de carteira. E só era um batedor de carteira no horário de trabalho. Porque o que era o horário de trabalho para mim? Eu saía das 7 horas da manhã, e voltava para casa às 5 horas da tarde.
Ah, é? Só faltava ter um cartão de ponto, então. Pois é, eu acho que você tem, não importa o que você faça, o certo ou errado, você tem que sempre respeitar e levar a sério aquilo que tu faça. E eu levava muito a sério. Você, então, Ele vendo tinha as dificuldades expediente. que você passava, você decidiu entrar pro crime e começar a roubar as pessoas. E que história é essa de horário, certo? Eu acredito que desde criança, com 7, 8, 9, quando eu saí para a rua, eu saí numa finalidade, né? Em primeiro lugar, de respeitar qualquer coisa que eu viesse a fazer, né? E uma das coisas que eu vi naquela época era que no Brasil hoje as pessoas têm muita falta de disciplina, né? E eu queria ser um cara, ou menino de rua, ou como eu fui, ladrão que eu escolhia ser, eu queria ser um cara disciplinado. Então eu achava que eu cheguei no crime com 19 anos de idade, com uma experiência já grande de sofrimento, de fome, de noite mal dormida, de dias mal comidos. Então eu não cheguei ali para fazer graça, eu cheguei o seguinte, com uma missão onde eu tinha que cumprir ela. O meu negócio, eu tinha que andar bonito e manter a minha família. E acontecia de você ser flagrado? Algumas vezes eu chamava até acidente de trabalho. Acidente de trabalho? Quando te pegavam... Com a mão na massa ali, né? Com a mão na... Quando você ia lá pegar uma carteira... E assim mesmo eu pediria desculpa e ia passando, né? Porque eu detestava brigar com a vítima, eu detestava discutir com a vítima, até porque na hora que você discutia com a vítima ou brigava, você chamava a atenção de outras pessoas que estavam por perto. Então você se tornava uma pessoa mais manjada, mais conhecido, e eu não gostava disso aí. E é importante que aqui ninguém está fazendo apologia ao crime de maneira nenhuma, como ele já falou. Pelo contrário, a gente quer mostrar, através da história do Sila, que o crime, claro, não compensa. Não compensa. Agora, o que ele fez com a vida dele, você não vai acreditar. Você foi preso alguma vez? Fui várias. Mas saía logo, né? Eu saía logo até pelo fato de, vamos voltar lá para a disciplina novamente, né? Eu como batedor de carteira, ladrão que fui, eu não queria expor minha mãe nem minha família para estar em porta de cadeia me soltando. Então eu tinha uma contazinha no banco que eu chamava o nome dela de habeas corpus. Então eu colocava ali todo o tempo um trocadinho ali para quando qualquer acidente de trabalho que tivesse eu recorrer ali. Bom, determinado, o Sila sonhava em expandir os seus negócios. Foi então que ele decidiu tentar maiores desafios. Olha aí. Sila, Belém ficou pequeno para você? Ficou pequeno para mim e eu tenho uma lembrança interessante. Quando eu resolvi sair de Belém, eu peguei um ônibus na rodoviária de Belém, um Transbrasiliense, e só tive que andar dentro desse ônibus, acho que 5 ou 6 quarteirões, porque o motorista do ônibus me conhecia e eu não sabia. Eu cheguei na rodoviária, peguei esse ônibus direto para Brasília. Quando chegou no Almirante Barroso, que é uma avenida grande que tem aqui em Belém, e aí o ônibus parou na frente da delegacia, e eu não sabia por quê. O motorista desceu, foi na delegacia, quando voltou com 2 investigadores de lá. Disse, olha, aqui tem um batedor de carteira aqui dentro. Aí me tirou, me prendeu. Então essa foi a primeira vez que eu procurei sair de Belém e aconteceu esse acidente. Mas eu não perdi a fé nem a esperança de conhecer outros lugares. 13 dias depois, o seguinte, eu tornei a pegar o ônibus, que não sei se era esse mesmo ou era outro, e fui para Brasília. Chegando em Brasília, fiquei lá algum tempo. Quanto tempo você ficou em Brasília e fazendo o quê? Brasília eu me tornei o seguinte, na época eu acredito até o maior batedor de carteira, porque a cidade era uma menina moça, na época eu chamava menina moça, porque Brasília tinha 11 anos de fundada, né? E eu cheguei ali como, vamos dizer, novato na cidade, nova cidade também, tudo muito novo para mim e tudo até muito legal dentro daquela atividade que eu estava fazendo, né? Você continuou batendo carteira? Continuei batendo carteira, eu não tinha outra atividade, era aquela mesma batendo carteira. E depois de algum mês ou ano, aí eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, vi uma cidade daquela, do tamanho daquela, eu digo, poxa, aqui eu vou me criar, é aqui que eu vou viver. E aí comecei a passar o maior tempo da minha vida dentro de São Paulo. Na metrópole, o volume de trabalho só aumentava e a obsessão de Sila pela disciplina também. Tudo porque ele estava ciente dos riscos que corria. Foram 2 coisas que no crime eu me preocupei muito. Era com a minha liberdade e com uma sepultura quando eu morresse, que eu não queria ser enterrado como indigente. Então você saiu de Belém, foi para Brasília, de Brasília para São Paulo. Perfeito. E aqui você continuou também roubando. São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, que eu olhei São Paulo, eu digo, aqui é uma cidade para se viver, eu trabalhando ou roubando. E como eu não trabalhava na época, era roubando e
Daquele para frente, ali na Consolação, Avenida Paulista, Brigadeiro Luiz Antônio, ali era a minha área. Por quanto tempo você roubou aqui em São Paulo? Quase 10 anos. 10 anos só em São Paulo. Quase 10 anos. Mas o que aconteceu com a vida do Sila? De que forma que a roda da vida dele mudou completamente? Mais uma vez eu quero deixar bem claro que o nosso programa não está fazendo apologia ao crime, de maneira nenhuma, nem eu, nem o nosso programa. Nós não concordamos ou pactuamos com o que o Sila fazia. Nem o Sila, acabou de falar, nem ele se orgulhava disso. Né? A gente está contando a história dele, que é verdade, que é uma história real, só que ele deu uma virada incrível. E você só vai saber no final. Enquanto isso, vai tentando adivinhar aí, tá? Vocês já conseguem? Rodrigo, não, Fala. só queria falar uma coisa. Eu não pude deixar de observar as fotos dele. Realmente, ele aplicava o dinheiro para ter essa elegância toda, hein? Você Vou te viu? contar. Tava sempre, né, com a roupinha legal, arrumado, né? Bigodão, com a postura toda, né? cabelão. É. Bom, fazendo as contas, Rodrigo, ele já está quase com 40 anos nessa parte da história. Ele já está quase com 40 anos, já passou por Brasília, por São Paulo, e ele disse que já foi preso na Papuda e no Carandiru. Quer dizer que você foi preso em todas as cidades por onde você passou. Com certeza. Até porque a atividade que eu vivia era uma atividade que eu estava sempre vulnerável, né? Era de dentro de ônibus, onde todo mundo estava acordado, onde todo mundo estava sã. Então, às vezes, tinha muito acidente de trabalho. Certo. Bom, acidente de trabalho, para quem não sabe, quando ele ia preso, tá? Agora, gente, há um dito popular, mais ou menos assim. Só quando você cai é que você consegue levantar a cabeça e olhar para cima. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sila. Quando ele foi parar no presídio, que durante muitos anos foi o mais famoso e o mais temido do Brasil. Olha só a passagem dele pelo Carandiru. Roda aí. Rodrigo Faro, o ano é 1973 e o endereço do Sila nessa época era Pavilhão 9, Xadrez 505, quinto andar, penitenciária do Carandiru. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele mundo, quando as trancas se batiam na minha costa, elas falavam para mim muito alto e muito apavorante. Na época, o seguinte, era uma cadeia que era para 7 mil presos e tinha uma superlotação, tinha 10 mil presos. Então era uma lotação incrível. Xadrez. Como é que era o seu xadrez? Quantos viviam lá? Como você dormia? Como era a comida? Como era o dia a dia lá? O xadrez lá era para pessoas, 6 pessoas. E era uma superlotação que tinha xadrez que tinha 13. Esse xadrez mesmo que eu estava tinha 13 pessoas. Né? As camas, é o seguinte, eram pregadas numa parede como que fosse de concreto, mas como a superlotação, alguém tinha que dormir no chão. E alguém que tinha que dormir no chão era quem estava chegando. E como eu estava chegando, eu tinha que dormir no chão. Você mesmo chama o Carandiru de inferno. Inferno na torre. O que você viu naquele inferno? Eu presenciei algumas mortes dentro do Carandiru. Pessoas, às vezes, que tinham feito algum mal feito na rua e chegavam dentro da cadeia, tinham um encontro com aquele moço que estava lá dentro e acabava tendo ali um acerto de conta. Isso eu vi algumas vezes. Mas Sila conseguiu tirar algo de bom desse inferno, como ele mesmo chama. Foi numa cela fria que Sila viu a luz no fim do túnel. Você descobriu uma força interior lá dentro? Com certeza, sem dúvida. E eu falei que todo sofrimento que eu passo, eu descubro quem é o Sila. E ali dentro eu descobri quem era eu, que eu tinha capacidade de uma coisa bem maior do que aquela ali dentro criminosa. Afinal, gente, o que será que o Sila aprendeu no Carandiru? E como é que será que foi essa descoberta? Querem perguntar alguma coisa? Como é que ele virou a vida dele? Ou por enquanto ainda está tudo confuso? Não, a gente quer perguntar sim, né? Porque como que sem ler, sem escrever, como que ele conseguiu, né, progredir de alguma forma? A gente está aqui, né, pensando como é que essa virada aconteceu. A gente consegue imaginar, pelo menos um pouco, que essa experiência, eu não sei quanto tempo você passou no Carandiru, mas essa deve ter sido uma experiência que realmente deve ter marcado a vida dele, como deve ter marcado a vida de muita gente, né? Não deve ter sido uma experiência fácil. Então, isso pode ter dado um impulso legal para ele tentar não querer voltar para lá nunca mais. Só para saber, você disse que sua mãe é uma pessoa de fé. Você também tem fé? Você acredita em Deus? Eu acredito muito que existe 2 pessoas nessa vida. Primeiro Deus e depois eu.
né? Então, quando você tem essa segurança, essa crença com você, você sabe que tudo você é capaz, né? Quando eu cheguei dentro do Carandiru, que eu vi toda aquela parafernália na minha frente e consegui sobreviver ali, lógico que foi poucos dias, mas consegui o seguinte, sempre estar virando de inferno, paraíso, inferno, paraíso, inferno, paraíso, eu comecei a descobrir que eu tinha um potencial maior. Eu sabia que se eu fizesse qualquer uma outra coisa fora dali, o melhor, só ia dar eu. Era só eu pegar todas aquelas marcas ali, dura, cruel, violenta, horrível, eu aplicar aqui fora no bom. E foi o que eu fiz, porque é a mesma cabeça que pensa pro ruim é a cabeça que pensa pro bom. Agora é que vem a virada na vida dele. Vocês vão começar agora a montar esse quebra-cabeça e você de casa também. Porque da mesma forma que o Sila decidiu entrar pro crime, ele resolveu sair. E voltou pro lugar onde tudo começou. Vamos ver. Esse aqui é o famoso mercado de ferro, que é o mercado de peixe aqui de Belém, né, Sila? Para cá você voltou depois de ter passado por várias partes do país aos 29 anos. Aos 29 anos de idade, quando eu encerrei a minha carreira dentro do crime, eu vim bater aqui no Vero Peso. Por qual motivo eu vim bater no Vero Peso? Porque quando eu saí daqui, para mim ir para o crime, eu deixei todo um conhecimento e uma área onde eu poderia voltar, que eu tinha formado várias pessoas, como eu te falei, amigos por perto de mim, que aqui me acolheram, aqui me davam um pedaço de peixe, aqui me davam um lugar para trabalhar. Então eu achei um alvo mais legal para vir começar aqui. Como é que era seu trabalho aqui? Meu trabalho aí é o seguinte, eu chegava de madrugada, tirava o peixe lá fora nas canoas, trazia para cá para dentro, cortava o peixe, vendia para o usuário. Quando eu terminava o negócio de 10, 11 horas até meio-dia, eu ia e pagava o fornecedor. Entendeu? E aí comecei a ganhar os primeiros passos de crédito. Quando o Sila deixou a vida do crime, ele estava decidido a trabalhar e voltou para as origens, aqui para o mercado de peixe. Ele começava o dia comprando 100 quilos de peixe fiado e prometia pagar no final do dia. Cumpria a palavra. Ele chegou falando o quê? Falou, parei de tudo, não quero ser mais de nada, eu vou trabalhar. Eu vim com o destino, não importava quem ia acreditar e quem não iria acreditar. Importante que eu acreditasse, porque a pessoa ter que mostrar para si mesmo era eu, não eram os outros. Eles iam passar a acreditar em mim ao decorrer do meu trabalho, da minha honestidade, da minha transparência, da minha sinceridade. Eu tinha que vir acreditando em quem? Primeiro em Deus, depois em mim. Como é que a malandragem reagiu quando você falou que não queria mais roubar, queria ser trabalhador? Olha, o Vero Peso eu também vejo ali aquele lugar como uma escolinha, né? Porque ali eu vi de tudo na minha infância, eu vi cara roubar, eu vi fazer, eu vi um monte de coisa, né? E quando eu voltei para ali, eu vim numa finalidade, porque eu tinha passado por ali enrolando peixe, no tempo da folha do Guarumã, que chamavam, né? E aí é o seguinte, eu digo, poxa, eu com toda essa vivência, com toda essa experiência, eu vou voltar para o mercado de peixe agora já vendendo peixe, já não vou ser mais embrulhador. E quando eu cheguei lá, todo mundo me aparou, aquele ladrão de São Paulo que chegou, aquele batedor de carteira, chegou com muito dinheiro, que a ideia que os caras tinham era que eu tinha dinheiro, a ideia que os caras via pelo meu perfil, pela minha maneira de se trajar, de andar, e pela minha maneira de conversar, os caras pensavam que eu tinha tido muito dinheiro. Tinha pessoa lá no mercado que dizia que eu tinha um pote de dinheiro guardado, só esperando passar um tempo para ir. Não, nada disso, eu deixei eles pensarem e comecei ali trabalhando. Você tinha dinheiro ou você não tinha dinheiro? Olha, eu vim com uma coisa do crime maior do que o dinheiro. Eu não acredito, Rodrigo, na grana hoje. Aliás, eu queria que as pessoas até entendessem quando eu falo que eu não acredito na grana, não que eu não goste de dinheiro. Dinheiro, para mim, não é a primeira coisa na minha vida. A primeira coisa na minha vida é Deus e depois eu. Porque sem essas duas coisas não acontece o dinheiro. Eu vi muitas vezes o dinheiro no bolso da minha vítima lá, mas aí não vinha de lá para cá para entrar no meu. Eu tinha que ir lá buscar. Então não posso enxergar de maneira nenhuma o dinheiro em primeiro lugar. Primeiro que eu digo que a minha vida foi feita de 3 etapas: miséria, mordomia e trabalho. E nessas 3 etapas, nenhuma eu fui para ela com dinheiro. Eu saí de casa para ir morar na rua, com 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade. O que é que acontece? Eu não levei dinheiro, mas eu consegui sobreviver 12 anos lá na rua. E muito bem. E muito bem, porque eu era um miserável que eu não ficava reclamando, me lastimando. Eu sempre assim, dei graças a Deus na vida por tudo. Aí saí com 19 anos de idade e fui ser ladrão. Também não levei dinheiro, consegui sobreviver 10 anos lá. Aí vim do crime com 29 anos de idade, não trouxe dinheiro e estou sobrevivendo até hoje. Então não acredito na grana, eu acredito num ser humano. E vocês não sabem aonde ele chegou. O Sila passou pelo inferno, viu a morte de perto, correu riscos, ganhou dinheiro, mas um dinheiro sujo, produto de roubo. Arrependido, o Sila resolveu voltar atrás e ter uma vida honesta.
Se você acha que essa já é a virada na vida do Sila, você está muito enganado. Sila, você ficou naquele mercado ali, vendendo peixe para o resto da vida, ou você foi mais além? Não, eu trabalhei no mercado de peixe depois de 1 ano e 34 dias. Um ano? E 34 dias. Mas depois você foi fazer outra coisa. O meu procedimento que eu tinha lá no crime de guardar um pouquinho para quando o seguinte eu entrar em cana, ser solto, o que eu fiz no mercado de peixe? Eu trabalhei 1 ano e 34 dias, todo dia eu atravessava do mercado de peixe para um banco que tinha lá do outro lado, que era na 15 de novembro, e eu deixava todo o dinheirinho que eu ganhava lá. Se fosse um cruzeiro, era um cruzeiro, se fosse 10 cruzeiros, era 10 cruzeiros, eu deixava lá. E muitas das vezes eu fui a pé para casa, muitas das vezes eu vinha a pé, e com 1 ano e 34 dias eu tinha 53 cruzeiros guardados. Quanto você tinha? 53 cruzeiros. E hoje eu falo para os meus filhos e para todo mundo que está à minha volta, ninguém nunca cresce com o que se ganha, se cresce com o que se deixa de gastar, né? Muito bem. 53 cruzeiros na conta. Quanto seria isso hoje? 53 cruzeiros naquela época, hoje seria o quê, mais ou menos? Eu nem imagino, Rodrigo. Eu sei que esse 53 cruzeiros, com 50 cruzeiros, eu comprei um consórcio de um carro que já havia sido sorteado, que era um Fusca 79 modelo 80. Opa, né? Fusca modelo 79, modelo 80. Eu disse, prepare-se para se surpreender no final. Um homem que já passou por tantas idas e vindas como o Silas, ainda tinha sonhos. E já que ele tinha decidido manter a palavra, o Sila não roubava sonhos, mas ele lutava para conquistá-los. É uma história incrível, não é, Humberto? Que história essa do Sila, hein, Rodrigo Faro? Agora eu vou continuar conversando com ele, mas eu preciso me encontrar. Chamar um táxi. Táxi, por favor. Peraí. Roberto, vamos pra onde agora? É ele? Vambora, então. Quer dizer que lá do mercado de peixe você foi pro táxi? Perfeitamente. Eu fui pro mercado de peixe, eu fiquei ali 1 ano e 30 e poucos dias mais ou menos, e logo em seguida comprei um consórcio, era um Fusca, ano 79, modelo 80, e tinha 38 prestações já pagas nesse Fusca, né? E faltava pagar 22. E para mim, como motorista naquela época, parecia ser tão difícil, tá entendendo? Mas não difícil, com a minha vontade era bem maior. E naquele momento, eu como taxista, eu procurei descobrir com os outros motoristas de táxi quanto era que eles pagavam uma diária para um dono de empresa. E ali descobri que eles pagavam 150 cruzeiros. E o que eu fiz? Vou ter que buscar uma sobrevivência com 10 cruzeiros. Se eu conseguir sobreviver com 10 cruzeiros, tudo que eu fazer além desses 10 cruzeiros não é meu, é do táxi. Então tinha vezes que eu fazia 600 cruzeiros. Então 600 cruzeiros quando eu fazia, 590 era do carro, 10 cruzeiros era meu. Quando eu fazia 200 cruzeiros, 190 era do carro e 10 cruzeiros era meu. Quando eu fazia 400 cruzeiros, 390 era do carro e 10 cruzeiros era meu. Sila, seu sonho era ter um táxi. Quando você conseguiu um táxi, e aí? Aí eu senti que se eu tinha um, eu podia ter 10. Se ele tinha um, ele podia ter 10 e a vida começou a mudar. Como é que foi aprender essa nova profissão? Olha, motorista de táxi, eu mesmo dentro do mercado de peixe, eu tinha um sonho que seria uma profissão que estava mais próximo de mim, apesar de eu não ter carteira de motorista, né? Mas eu via que era uma profissão que estava próximo de mim, até porque quando eu era batedor de carteira, eu vi o motorista de táxi muito assim, aparentado com o ladrão, né? Assim, não que eu diga que o motorista de táxi é ladrão, mas um motorista de táxi ele aprende muita coisa, porque dentro do táxi que ele trabalha, entra muita gente ali dentro, um contando uma história, um marido deixou a mulher, o outro papá, então ele fica ali tipo um psicólogo, né, cara? Então eu vi que tinha tudo a ver comigo, né, ser motorista de táxi. Mas ele começou a se destacar entre os taxistas, não é isso? Você começou a se dar bem. Quando eu paguei o primeiro táxi, eu me senti na obrigação de ter 10. Era uma obrigação minha, não era a favor que eu ia fazer para mim nem para ninguém, eu tinha obrigação. E eu tive os 10. Quando eu tive os 10, eu comecei a sonhar com 100. Comecei a sonhar com 100. E eu só tinha um meio para me chegar nos 100. Era eu continuar na mesma pegada, na mesma pisada. Eu não tinha que dizer, porque eu tenho 10 táxis, agora eu vou comprar aqui uma cama boa para o meu filho, porque eu tenho 10 táxis aqui, eu vou levar meu filho para passear, porque eu tenho 100 táxis, eu vou levar meu filho para Disney. Não, não era o momento de eu levar para Disney. Enquanto eu não chegasse lá onde eu queria, eu queria provar o quê? Não era para a sociedade, eu queria provar para mim que eu era capaz. Assim como eu era capaz de bater carteira, ser ladrão, eu era capaz de ter o seguinte, aquilo que eu queria. E você chegou a ter 100 táxis? Com certeza. Chegou a ter 100 táxis, gente. E aí você parou de dormir na rua.
Aí é o seguinte, as coisas começaram a modificar, aí automaticamente, eu acho que eu ainda fiz um pouco de burridade nesse sentido, porque quando eu cheguei nos 100, aí eu comecei a querer dar o melhor para meus filhos, querer mostrar, e eu acho que aí eu dei uma mancada. Mas calma, porque a gente vai saber o que ele fez. Já já você vai saber o que aconteceu com esse homem que poderia estar preso por roubar carteiras na década de 70 ou até mesmo morto. Mas ele está aqui para contar como a roda da vida dele girou. Sila da Conceição, nascido em Belém do Pará. Menino de rua, ladrão, presidiário, peixeiro, taxista. O que mais teria acontecido com o Sila, hein, gente? Daqui a pouquinho você vai saber. Mas uma coisa a gente sabe, não foi fácil chegar aonde esse cara chegou. Olha aí. Na minha casa não tinha nada, eu aluguei uma casinha ali, inclusive que o seguinte, eu tinha que tirar a tábua do assoalho para poder fazer a necessidade, nem sanitário tinha, entendeu? Porque debaixo passava água, então eu levantava a tábua e ali fazia a minha necessidade. Num momento de maior dificuldade, naquele perrengue, você estava aqui, estava chovendo na sua cabeça, tinha goteira. Deu vontade de roubar alguma vez? Deu? Deu, mas é o seguinte, eu tinha que provar para mim que a minha vontade de não roubar era maior. Eu me lembro que uma época, uma véspera de ano, o seguinte, aqui o ano entrando, e eu olhava para a geladeira, só água, parece assim a minha geladeira, parecia um oceano, tá vendo? Água tinha muita, mas eu olhava para todos os lados, não tinha uma uva ou uma maçã ou um pedaço de pão para me morder. E aquilo eu me perguntava, cara, tu 29 anos de idade, com toda a força, podendo ir ali na rua rapidinho ganhar um dinheiro aí para comer, fazer uma ceia, uma coisa parecida. Eu digo, não, eu vou passar sem essa ceia. Eu vou passar sem essa ceia, mas tenho certeza que vou fazer muitas outras ceias, que é o seguinte, vai me gratificar e me gloriar. E graças a Deus deu certo, cara. E é assim que as pessoas geralmente ficam quando sabem da sua história? Olha, a minha história é difícil às vezes, até eu mesmo, eu fico me perguntando de onde eu busco tanta força, de onde eu busco tanta disciplina, porque eu vivo me cobrando, até hoje eu me cobro, eu digo que eu trabalho durante o dia e de noite eu dormir a noite toda, não, eu tiro um pedaço da noite para me perguntar, porque eu digo que eu sou dois, eu mesmo me pergunto, eu mesmo me respondo, né? Eu tenho uma obrigação que eu digo assim, que eu não posso errar. Eu tive todas as minhas parcelas de erro lá atrás, como ladrão, como eu já falei agora há pouco, entendeu? Então hoje eu digo assim que eu não posso errar, eu não posso dar um mínimo de mancada para ninguém. Eu briguei muito na minha cidade, em Belém do Pará, com a justiça, com a polícia, com o delegado, com o investigador. Eu briguei muito, mas eu briguei demais. Eu inclusive vou dizer que a minha alma estava entregue para Deus e o corpo para o diabo, mas eu tinha que vencer. Então é o seguinte, hoje eu não posso, de maneira nenhuma, dar uma, assim, comprar fiada e não pagar, ou marcar um horário, como eu vejo o ser humano fazer muito, como faz comigo. Olha, me espera 8 horas ali para nós fazer uma reunião, ele chega às 9, ele chega às 10, e depois chega desculpando que o trânsito estava ruim, São Paulo choveu, alagou, tá entendendo? E aí se cobrindo de desculpa. Eu disse, na primeira empresa que eu montei para mim, eu coloquei um cartaz na porta. Dívida aqui não se paga com desculpa, ela tem que ser paga na boca do caixa, com dinheiro. Mas minha gente, chegou a hora. O Sila pagou em vida pelos crimes que cometeu. Foi preso, passou fome, passou vontade, foi humilhado, foi desacreditado, mas esse homem aqui conseguiu mudar completamente de vida. Ele deu a volta por cima. Sila, agora eu vou pedir para você deixar o nosso cenário, porque já já você de casa vai saber o que aconteceu com o Sila. Essa cela representa parte do passado que não existe mais. Ele está indo atrás do nosso cenário e quando a roda da vida girar, você vai saber, daqui a alguns momentos, o que o Sila faz hoje da vida dele. E aí, gente, que história! Que história! Aonde essa história vai parar? Pois é, a gente estava até conversando aqui, na hora que falou que ele comprou um carro, eu já falei com o Giuseppe aqui, olha, acho que ele virou taxista, beleza, acertamos aqui. Aí depois... Ele foi bem além, né? Ele foi bem conseguiu além. uma frota, legal, mas agora a gente empacou aqui, porque não dá para saber o que aconteceu Ele depois. é um empreendedor, né? Isso sem dúvida, ele é um grande empreendedor, né? Uma pessoa muito disciplinada e uma pessoa que deve ter conquistado alguma coisa que deve fazer ele se sentir muito orgulhoso. Na sua opinião, Milena, o que o Sila faz hoje da vida? Hoje? Eu acho que ele continua nesse negócio dos carros. Tem uma frota de táxis. Acho que sim. Ok. Giuseppe. Eu vou inventar porque eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Eu acho que ele virou um empresário. Perfeito.
que lida com transporte. Um grande empresário do ramo dos transportes. Do ramo dos transportes. Muito bem, muito bem. E você aí de casa, já sabe o que aconteceu com o Sila? Hoje, gente, o novo Sila não é mais representado por aquele cenário ali, ó. Aquele cenário de tristeza, de desolação. A vida daquele ex-batedor de carteiras, ex-presidiário, está muito distante da realidade de uma cela fria. E você vai saber agora. Galera, posso girar o cenário, pessoal? Posso girar? Posso girar? Então agora é a hora, porque você vai se surpreender. Tudo nessa vida, gente, tem conserto. Nunca é tarde para desistir de um caminho errado. O Sila é a prova viva disso e vai mostrar para você agora. Preparados? Vamos contar? Vamos contagem comigo, plateia? 5, 4, 3, 2, 1... Pode virar a roda da vida e você vai saber agora no que o Sila se transformou. Porque aquele menino nascido pobre em Belém do Pará sonhava em comer, em matar a fome da sua família, andar bem vestido, errou, foi pro crime, mas teve tempo de consertar esse desvio e hoje o Sila da Conceição é um empresário internacional. Internacional. Parabéns! Do Carandiru para Miami, para o mundo inteiro, um mega empresário. Parabéns! E olha, eu quero mostrar para você agora o que aconteceu com a vida do Sila da Conceição. Que sirva de lição, quer ver? Olha aí. Meu nome é Sila Conceição, tenho 63 anos de idade, um garoto pobre nascido na periferia de Belém, sem muita condição de estudo e sobrevivência. Com a idade de 7 anos perdi meu pai. Aos 19 anos de idade acabei escolhendo a vida do crime. Estamos no bairro Pedreira, em Belém do Pará, local pertinho de onde Sila nasceu e local que ele escolheu para voltar às origens, só que dessa vez como empresário. Nesse prédio aí, funciona o seu conglomerado financeiro. É daí que Sila administra todas as suas empresas e seus investimentos imobiliários. Hoje eu tenho mais de 100 táxis entre Belém e Manaus. E uma construtora em Belém do Pará. Detalhe, Rodrigo Faro, o nome Sila Investments está em inglês. Por quê? O mundo é pequeno para esse homem de visão. Hoje, Sila é empresário também nos Estados Unidos. Uma certa vez viajando para os Estados Unidos, cheguei numa época lá onde os imóveis estavam mais baratos do que aqui, vamos dizer, em Belém, do que no Brasil, e aí comecei a investir lá. E hoje tenho alguns imóveis lá, onde eu compro, reformo, alugo e vendo. Na verdade, eu tenho 13 imóveis dentro dos Estados Unidos. E a lição que Sila leva para a vida inteira é muito simples, tem 3 palavras: crime não compensa. Se o crime compensasse, eu não estaria aqui, eu estaria lá. Eu bebia, usava droga, quando eu quis parar, eu parei também. Quanto menos eles acreditavam em mim, me aumentava a vontade de vencer. Tem uma tática de vida, é essa aqui: querer é poder. Roubou, foi parar no Carandiru e virou um grande empresário do Brasil e do mundo, né? Era o que vocês imaginavam? Que virada, hein, Milena? Olha, demais, hein? Bom, acertei ali, né, dos carros, né? Continua tendo a frota e tal. Mas eu quero dar os parabéns porque eu acho o seguinte: todo mundo merece uma segunda chance. E você mostrou que mesmo tendo vivido tantos problemas, né? Tantos desacertos na sua vida, você conseguiu realmente pegar um caminho aí bonito. Claro que com fé, que foi isso que eu perguntei aquela hora. Eu percebi isso, que você era um homem de fé e que por isso você tinha conseguido, né, se apegar realmente a Deus e conseguido essa virada bonita na sua vida. Você tem construtor agora, você tem uma frota de táxis, você tem 13 imóveis em Miami. O que mais que você tem, cara? A coragem. A coragem. Esse é o principal. A coragem é meu maior patrimônio. Meu patrimônio, eu digo que são 2 coisas que eu considero na vida: o ser humano e a minha coragem. Porque sem o ser humano eu não faria nada. Que coisa, hein, Giuseppe? Você chegou perto. Cheguei perto, mas eu acho que a história dele é muito mais bonita do que isso, né? Essa coragem, esse talento para empreender e essa convicção de que ele podia, né? E usar toda a inteligência que ele usava
para roubar a favor de uma coisa que pudesse levar ele adiante e ajudar outras pessoas, porque afinal de contas hoje você seguramente emprega muita gente e isso ajuda outras famílias, talvez pessoas que como você também estiveram em grande dificuldade e que agora você oferece um emprego para que essas pessoas possam alimentar suas famílias. Isso é muito legal da sua parte e a gente fica muito orgulhoso de saber que existem pessoas como você que metem a cara e seguem em frente. E mais, só para lembrar você de casa, o Sila, ele não sabe ler nem escrever. Quer dizer, realmente é raça, é coragem e talento e Deus, né? Só pode ser, né? Porque, lógico, como não poderia deixar de ser, essa trajetória do Sila acabou virando livro, gente. Como é que assim, de batedor de carteiras a empresário nos Estados Unidos, Sila? Como é que eu vejo a vida? Eu vejo a vida de uma forma, tudo é possível. Tudo é possível, só não é possível você ser mais do que Deus. Não existe nenhuma possibilidade, né, de você ser mais do que Deus. Mas o resto tudo pode. Querer é poder, como eu já disse. Eu acredito que o mais difícil para o ser humano é de submeter ao sacrifício, ao sofrimento, pelo aquilo que ele quer. Muitas das vezes ele quer, tem vontade, mas ele não submete. E eu sou um cara que é o seguinte, quando eu quero, eu vou para cima. Aqui, ó, a história dele, claro, como não poderia deixar de ser, virou livro. Olha só que incrível. Danem-se os normais, da miséria ao sucesso nos negócios. Eu só quero te dar parabéns. E eu acho que a maior lição que você passa aqui é essa coisa mesmo, né? Que o crime não compensa e que a coragem e a garra e Deus, acho que são as principais coisas para um ser humano vencer na vida, né? Rodrigo, eu acho que não só o crime, como qualquer coisa errada, né? Qualquer coisa, que nós estamos falando do crime aqui, mas tem muitas coisas hoje no Brasil que é errada. Eu acho que é o seguinte, tudo que você faz, eu falo muito para meus filhos, procure fazer bem intencionado. Porque quando você faz a coisa bem intencionada, a tendência é dar certo. Eu acho que o maior dinheiro no mundo é a liberdade, não tem dinheiro que pague a liberdade de ninguém, né? Era por isso que quando eu me envolvi batendo carteira, eu só queria bater carteira, porque até se eu entrasse em cana, a cadeira era pouquita. Gente, é uma história incrível. É uma virada realmente, essa roda da vida rodou e rodou mesmo. Agora, eu não falei durante muito tempo, para a gente não misturar as histórias, mas eu queria falar um pouquinho sobre a tua mãe, né, que você acabou de perder e eu vi que isso ainda te deixa muito, muito mexido, muito doído. Você contou para o Humberto que você tentava poupar a sua mãe das suas malandragens, da sua época do crime, é verdade? Eu acho até que eu fui o único ladrão da década de 70 que não dei trabalho para minha família, entendeu? Não dei trabalho para minha mãe e nem dei trabalho também para a polícia, né? Eu digo assim, foram duas pessoas que eu não dei trabalho, né? Porque a minha mãe é o seguinte, é a coisa mais importante da minha vida, né? Onde ela esteja, eu tenho certeza que é o seguinte, ela ainda é a pessoa mais importante da minha vida. A tua mãe não viu você na cadeia, mas a tua mãe presenciou a tua vitória. Mas infelizmente ela não está mais aqui. Mas se você pudesse falar alguma coisa para tua mãe, dizer alguma coisa, como se ela estivesse te ouvindo agora, o que você diria? Olha, para minha mãe eu falo todos os dias, né, cara? Eu falo todos os dias e quando eu estou em Belém, eu vou na sepultura dela quase todos os dias. Eu falo com ela todos os dias, sabe por quê? A minha mãe, ela me acompanha. A minha mãe é o seguinte, apesar dela não estar nesse planeta, ela está no outro ali, mas ela está comigo. E toda essa trajetória minha, toda essa vitória, tudo isso aqui, eu devo a ela. São duas pessoas que eu vou dever sempre na vida. Primeiro Deus e depois minha mãe, entendeu? Foi minha mãe que me trouxe ao mundo, cara. E ela é o seguinte, eu dizia para ela que o que eu tinha não era meu, era dela. Deus tinha dado para ela. Deus só tinha me colocado como administrador. Porque a quadrilha que ela teve, que foi de filhos, 10 filhos, 6 vivos, nenhum administrava. Então Deus colocou eu só como administrador, mas era dela, tudo era dela. Não era meu, não. Olha, Sila, quero te dizer que você é um homem de verdade mesmo. Porque não é fácil chegar aqui na televisão, não é fácil assumir os seus erros, não é fácil falar do passado, e ele não negou o passado, pelo contrário, ele faz questão de expor os erros, mostrar que é possível sim consertar esses erros. Tá aqui, ó, Sila da Conceição, de ladrão, de batedor de carteiras, a empresário internacional. Uma prova que basta querer para fazer girar a roda da vida. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Vai com Deus. Mais sorte, mais sucesso para você. Obrigado aos nossos queridos. Ah, pode. Quero Claro apertar sua mão. Obrigado aos queridos. Legal. Giuseppe Oristani,
Milena Ciribelli, esse foi o nosso Roda da Vida, galera. Sensacional.